Vamos agora na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, na palavra de Deus, dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no Hebreu capítulo 6, versículo 12, diz assim: O que longe dos vós tornades negligente, jamais imitadores daqueles que, pela fé, a paciência de tornarem herdeiro das promessas. Herdeiro da promessa é o povo de Deus, né, que tem fé, acredita que vai ter a promessa. E no versículo 13 diz assim: quando Deus fez a promessa a Abraão, como não houvesse ninguém maior, porque jurou por si mesmo, diz assim no versículo 14: Dizei-te em verdade, eu te abençoarei e multiplicarei a tua posteridade. E no versículo 15 diz assim: E Abraão, esperando quando a paciência lançou a realização da promessa. E no versículo 16 diz assim: Os homens que feito juram porque é maior do que ele, e o juramento serve de garantia. O pão veio da controvérsias. E no versículo 17 diz assim: Por isso, quando Deus mostrou mais seguramente os herdeiros da promessa e multiplicidade de seus resolução, intempóris o juramento. E no versículo 18 diz assim: Por isto atos supremamente irreversíveis, pelo que o próprio Deus se proibia de resgate, se encontramos motivo de profunda consolação nos que possuem nessa perspectiva de alcance a esperança e a proposta. E no versículo 19 diz assim: Esperando-se que asseguramos qual a âncora de sua alma firme, solicita ao que pertence até além dos véus no santuário. E no versículo 20 diz assim: onde Jesus entregou por nós como precurso permanece eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Agora vamos no 17, né? No 6, agora no 7. E no versículo 7 de Hebreus, capítulo 7, versículo 1, diz assim: Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus, do Altíssimo, desceu ao encontro de Abraão, quando entre resgatava da derrota dos reis e abençoou. E no versículo 2 diz assim: E quando Abraão ofereceu o dízimo de todos os seus despojos, e conforme seu nome indicado, principalmente o Rei da Justiça, e depois Rei de Salém, isto é, o Rei da Paz. E no versículo 4 diz assim: E sem pai, sem mãe, sem
genealogia, a sua vida não tem começo nem fim, comprovar sobre todos os outros filhos de Deus, permanece sacerdote para sempre. E no versículo 4 diz assim: considerei, pois, que grande é aquele que até participam patriarcas de Abraão, deu dízimo de seu mais rico espólio. E no versículo 5 diz assim: os filhos de Levi, revestidos de descendêncios na qualidade de filho de Abraão, têm por missão receber o dízimo legal, que isto é, seus irmãos. E no versículo 6 diz assim: naquele caso, porém, foi um estrangeiro que recebeu o dízimo de Abraão, abençoou e detentou das promessas. E no versículo 7 diz assim: era a disposição ao enfermo que receber a bênção de que é superior. E no versículo 8 diz assim: demais aqui os levitas que recebem o dízimo são homens mortais, que porém se trata de alguém da qual estende que vive. E no versículo 9 diz assim: por fim, por assim dizer, também Levi, que recebe o dízimo, pegou na pessoas de Abraão. E no versículo 10 diz assim: pois ele já estava em grande indigno de tantos aconteceu encontro que de Melquisedeque. E no versículo 11 diz assim: e os perfeição teve sido realizado pelo sacerdote levítico, porque sobre este que se funda a religião dada ao povo, que necessidade havia ainda de que surge outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, na segunda ordem de Abraão. E no versículo 12 diz assim: pois transferido sacerdote forçado, que faça também a mudança da lei. E no versículo 13 diz assim: de que fato aquele que se aplicam todas as palavras de outro tribo, de qual ninguém foi encarregado no serviço do altar. E no versículo 14 diz assim: e no notório do Senhor nasceu da tribo de Judá, tribo que de Moisés nada encarregou a falar de sacerdócio. E na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nasceu nosso Senhor Jesus Cristo pela nossa salvação. Nosso Senhor Jesus Cristo te ama e Ele também leva você para a salvação. Jesus Cristo é nosso Deus, nosso Senhor. Amém.